Exemplo 3. Exemplo 3, calcule a área limitada pela curva y igual a 4 menos x ao quadrado e o eixo x. Então aqui, pessoal, outra forma que pode aparecer esses exercícios, tá? Você pode olhar e falar, nossa, mas está faltando informação, né? Cadê as outras retas para eu ver o intervalo? Não está faltando informação. A gente precisa só analisar, tá bom? Então vamos lá, o eixo x é o que eu vou precisar do eixo x e vou precisar o quê? Dessa curva, né? Falar curva ou função, gráfico da função é a mesma coisa, tá? Então y igual a 4 menos x ao quadrado é a mesma coisa que o gráfico dessa função aqui, ó. Então essa aqui é a minha f de x. É o gráfico dessa função 4 menos x ao quadrado. Bom, o que é 4 menos x ao quadrado? Isso aí é uma parábola, né? Por causa do x ao quadrado. Como eu tenho menos aqui na frente do x ao quadrado, então eu vou ter o quê? Uma parábola de concavidade para baixo, tá? Voltada para baixo. Além disso, quais são as raízes, pessoal? Então, 4 menos x ao quadrado igual a zero. Quando que isso aqui é zero? Então, passa o x ao quadrado para o lado de cá, vai ficar 4 igual a x ao quadrado. Tá? Tira a raiz dos dois lados, então vai ficar raiz de 4 igual a, mais ou menos, a raiz de 4 é igual a x. Tá? Nunca cometam esse erro, tá? Cuidado aqui, ó. Quando eu tiro a raiz, pessoal, vai ficar então raiz de 4 igual a raiz de x ao quadrado, tá? Quando eu tiro a raiz de x ao quadrado, quando eu cancelo os dois aqui, o sinal aqui tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque o sinal aí torna a aparecer, né? Então, quando você cancela, o que aparece é módulo de x, tá? Módulo de x. Por quê? Tem como x ao quadrado ser um número negativo? Não tem, tá? Então, quando você tira a raiz aqui desse número, o que aparece é um número x, mas o x pode ser negativo. Ué, mas como que você tirou a raiz de um número e deu um número negativo? Não pode. Então, para não ter esse problema, você coloca o módulo de x. Tá? Bom, quem é módulo de x? A função módulo de x, ela é x se o x for positivo e menos x se o x for negativo. Tá? Então, aqui ela vai ser mais ou menos x. Bom, então quer dizer que o x ele é mais ou menos raiz de 4. Tá? Então, pessoal, sempre que eu cheguei que alguma coisa ao quadrado é igual a algum número. Então, sempre que eu vou tirar a raiz dos dois lados, eu sempre tenho que colocar o mais ou menos lá do outro lado, tá? Não esqueçam desse mais ou menos aqui, tá? Não esqueçam, tá? Detalhe. Que é, então, mais ou menos 2. Então, essa função, ou essa curva, ela vai passar, então, por x igual a menos 2 e x igual a 2. Então, esses dois pontos aqui fazem parte da curva. Né? Beleza? E aqui no eixo y, onde ela vai passar? Onde ela passa no eixo y é exatamente o ponto onde o x vale 0. Né? Se o x vale 0, o y vale 4. Então ela vai passar aqui, né? 1, 2, 3, 4. Vou colocar o 4 aqui em cima, né? Então ela vai passar nesse ponto aqui. Então é uma parábola, né, que passa por esse ponto. Ela é simétrica nesse eixo aqui mesmo, né, porque as raízes são simétricas aqui, menos 2 e 2. Tá? Então eu tenho essa curva. Tá? Então essa aqui é a parábola, né? Y igual a 4 menos x ao quadrado. Tá? Esse é o gráfico dessa função. Então vejam só, agora olhando para esse gráfico, né, em azul e essa reta em preto, né, que é o eixo x, onde que é a região que se eu colocar o nosso carneirinho ele não vai escapar? Exatamente essa região aqui de dentro. Né? Se eu colocar aqui, ele vai correr lá para menos infinito. Se eu colocar aqui, vai para mais infinito. Né? Então é só essa região. Então, a região que eu estou considerando é exatamente essa aqui, ó. Tá? Então, essa é a região que eu quero calcular a área. Beleza? Muito bem.
Então, como que eu calculo a área? Bom, a área, então, aqui é uma função que é positiva, né? Nessa região aqui, a função está acima do zero, né? Aqui entre menos 2 e 2. Então, tá vendo? Usando o gráfico dessa curva, a gente já encontrou o intervalo ali que vai variar a nossa integral. Então, não está faltando informação. Basta você analisar no plano qual que é aquela região delimitada ali por aqueles itens descritos, tá? Então aqui a região A, ela vai ser a integral de menos 2 até 2 de quem? Da minha função, que é exatamente 4 menos x ao quadrado dx. Bom, aqui pessoal, aí vai de cada um como se sente à vontade para calcular. Vocês poderiam separar ali a integral de 4 menos a integral de x ao quadrado. Também poderia. Ou então vocês calculam a primitiva dos dois de forma conjunta, né? Então, por exemplo, aqui é uma constante 4. Né? Qual é a primitiva de 4? Lá a primeira primitiva que a gente viu lá na tabela das primitivas imediatas, né? Se eu tenho uma constante, vai ser a constante vezes x. Ok? Menos a primitiva de x ao quadrado. X ao quadrado é um expoente, então soma um no expoente e divide pelo que deu. Então, fica a variável de menos 2 até 2, tá? Então, aqui tanto faz, viu, pessoal? Poderia quebrar aqui e escrever a integral de menos 2 até 2 de 4 dx, menos a integral de menos 2 até 2 de x ao quadrado dx. Poderia fazer dessa forma. Então, seria 4x em um pedaço e menos x ao cubo sobre 3 em outro pedaço. Não tem problema, tá? Dá o mesmo resultado. Muito bem. Então, se eu avalio a primitiva no extremo superior. Então, avaliando no extremo superior vai ficar 2 vezes 4, 8. 2 ao cubo, 8. Menos. Agora eu vou avaliar no inferior, que é menos 2. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 2 ao cubo. Então, quando eu tenho menos aqui elevado ao cubo, pessoal, sempre que eu tenho uma coisa dessa forma, aqui é menos 2 ao cubo. Sempre que eu tenho um expoente ímpar e aqui um número, um menos, esse menos sai para fora. Então, isso é menos 2 elevado ao cubo. Tá? Agora, se for um número par, aí não. Aí ele não sai. Por exemplo, menos 2 ao quadrado. Isso aqui, o menos vai embora, vai ficar 2 ao quadrado. Tá? Então, sempre que for par, esse menos eu posso tirar. E sempre que for ímpar, esse menos pula para fora. Tá bom? Essa aqui é a ideia. Então, aqui, menos 2 ao cubo, eu vou ter um menos, então, saindo, e um menos que está lá fora. Então, vai dar mais. 2 ao cubo, que é 8 sobre 3. Beleza? Então, quanto que dá isso aqui? Então, isso é 8 menos 8 sobre 3, menos com menos mais, 8, menos com mais, menos 8 sobre 3. Tá? Então, 8 com 8, 16, menos 16 sobre 3. Agora, para juntar no mesmo denominador, né, aqui tem que aparecer 3 dividindo, então faço 3 vezes 16. 3 vezes 16, então vai dar 30, 3 vezes 6, 18, 48. Então dá 48 menos 16 sobre 3. 48 menos 16, daqui sobra 2, 32. Então 32 sobre 3. Beleza? Não precisa fazer mais nada. Não dá para dividir, né? Porque 32, se você somar 3 com 2, dá 5, que não é divisível por 3. Tá? Então não dá para simplificar. Beleza? Então cheguei até aí. É assim mesmo.